paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seminaristicamente Falando. Eu sou o seminarista Yuri e quero acolher com alegria quem participa hoje conosco do nosso podcast. Primeiramente, nosso convidado, querido irmão Eduardo. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Yuri. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Apresente-se, por favor, para quem está ouvindo a gente, nosso episódio. Eu sou o Eduardo, estou no primeiro ano de teologia, etapa da configuração 1, tenho 26 anos. Maravilha, meu irmão. Quero dar as boas-vindas aqui também ao meu irmão Ébano, que já é participante presente sempre nos nossos episódios. A paz, irmão? A paz, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão nos escutando. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. É isso aí. Continuando as comemorações do nosso aniversário do nosso seminário, 282 anos de formação sacerdotal. E com alegria a gente quer fechar com chave de ouro esse mês. A gente não poderia deixar passar esse mês de setembro, ano de 2021, sem falar um pouco do quê? Da história do nosso seminário. É isso aí. A história do nosso seminário que o nosso irmão Eduardo veio hoje, trazer um pouco para nós. Ele que tem formação em História, não é mesmo, Eduardo? Sim, eu fiz licenciatura em História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso antes de entrar no seminário? Isso antes de entrar no seminário. Legal. Que alegria, olha só, vocês vendo aí, nós temos no seminário administradores, temos no seminário advogados, temos no seminário professores de História, e com alegria, Eduardo fala um pouquinho para nós, só uma introdução sobre a história do nosso seminário, quando foi fundado, e tudo para o pessoal saber que o nosso seminário tem muita história e muito de participação na história do nosso país. É verdade, O nosso seminário ele foi o primeiro do Brasil, Então, até 1739, quando o nosso seminário foi fundado, o Brasil não tinha uma casa de formação sacerdotal diocesana, Então, os rapazes que tinham a vocação sacerdotal ou iam para Portugal, ou então faziam a sua formação nas casas religiosas, principalmente os jesuítas, Mas em 1739 o bispo do Rio de Janeiro resolve fundar uma casa de formação diocesana e aí funda o Seminário São José no dia 5 de setembro. Muito legal. E foi difícil como que nesses 282 anos se desenvolveu, O seminário sempre ficou aberto, como que foi todo esse cenário? Nesses quase 300 anos de história tivemos muito altos e baixos, Então houve um período que o seminário ficou fechado no início do século XX, Houve um período que funcionou apenas o seminário menor, depois retornamos também com o seminário maior. Muitas vicissitudes ao longo aí desses quase 3 séculos, Com certeza, mas a gente tem certeza que o nosso seminário, trazendo assim um pouco para a história do nosso Rio de Janeiro, a gente sabe que teve grandes períodos de reforma na nossa cidade, e onde foi, conta para o pessoal, para quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, quem não conhece tem a oportunidade de olhar na internet, mas gente, sabe onde começou o nosso seminário, onde foi o primeiro local físico do nosso seminário? Conta aí, Eduardo. Foi lá no Morro do Castelo, Olha só. Uma das regiões mais antigas da cidade, onde ficava também a catedral da cidade, a igreja de São Sebastião. E ali o fundador do seminário foi o bispo Guadalupe, do Antônio de Guadalupe, escolheu ali uma residência para que fosse a sede do Seminário São José. E ali foi a sede do seminário até o final do século XIX. E esse prédio hoje já não existe mais, porque o próprio Morro do Castelo já não existe mais. O Morro do Castelo ele começou a ser derrubado no início do século XX, e aí em 1921 ele foi totalmente derrubado, Foi o período também. Esse ano, aliás, estamos comemorando os 100 anos da última missa no Morro do Castelo, na igreja de São Sebastião. Comemoraremos em dezembro. E aí depois disso foi edificada uma nova igreja de São Sebastião, Hoje fica ali na rua Doc Lobo, que contém o marco da cidade, fundação da cidade. É válido a gente recordar, a gente já falou em outros episódios, que antes, se não me engano, do Concílio de Trento, a gente não tinha de fato uma estrutura voltada para a formação sacerdotal, não é verdade? É verdade. E aí a gente sabe que o nosso seminário nem sempre foi só para a formação exclusiva de seminaristas, não é verdade, Ébano? Isso mesmo, no início se juntava tanto os candidatos ao sacerdócio como pessoas leigos comuns. Então o seminário foi um centro de formação, acadêmico, para todo o Rio de Janeiro. Sem dúvida, é isso mesmo, Nesse período inicial, o seminário ele acolhia também outros rapazes, para a formação mesmo acadêmica, Então o seminário era reconhecido como um ensino de muita qualidade. Então haviam aqueles internos,
no caso com a vocação sacerdotal, né? E haviam aqueles externos que estudavam no seminário juntamente com os seminaristas, né? E isso perdurou até o início do século XX. E aí o seminário, enquanto instituição educacional, era muito reconhecida no século XIX. Por isso a gente tem muitas figuras da política brasileira do século XIX, do período imperial, que estudaram no nosso seminário, né? Ministros de Estado. Tivemos o Visconde de Itaboraí, que foi um ministro muito importante na época do Império, chegou a ser chefe do Conselho de Ministros, seria o equivalente hoje a primeiro-ministro, estudou no nosso seminário, e outros grandes nomes também. Olha só. E a gente tem histórico de figuras femininas, né? A gente falando um pouco dessas figuras políticas, de repente alguém influente da corte portuguesa, né? Alguém da história que tenha marcado, que esteja registrado, de ter passado pelo seminário, de ter atuado no seminário, de repente ter dado algum suporte, né? A gente sabe o quanto foi importante a presença, por exemplo, da princesa Isabel nas construções de Petrópolis, né? A própria Catedral de Petrópolis. Tem alguma figura assim que aparece? Olha, a gente não tem nenhum registro exatamente, né, como no caso da princesa Isabel, assim, mas a gente sabe que no século XIX você tinha muitas figuras femininas muito ativas na igreja, né, que davam muito suporte às vocações. Então, muitos seminaristas, a gente tem registro de muitos seminaristas com dificuldades para paramentos na ordenação, sempre muito, muito caro, né? Acho que não mudou muita coisa, não mudou muita coisa. Mas há registros sim dessa ajuda, né? Desse auxílio dessas senhoras da sociedade que como que apadrinhavam esses seminaristas, né? E ajudavam. Um registro muito interessante agora, eu me lembro, no início do século XIX que nós temos, é de uma viúva, isso é uma matéria de um jornal, uma viúva que adotou um jovem órfão e que enviou uma carta ao seminário pedindo que esse órfão fosse acolhido para a educação no seminário, né? É muito interessante a preocupação dessa senhora em educar esse menino que parecia ter vocação sacerdotal e foi aceito, né, no seminário, pelo registro que nós temos. É interessante a gente falar porque nós hoje temos a presença maternal das irmãs do Bom Conselho, que nos acompanham, né, que ajudam aqui em todo o desenrolar da nossa casa, né? O seminário é uma estrutura bastante complexa, né, Ébano? Uhum. Então é importante essa figura, seja não só das irmãs que rezam por nós, mas que auxiliam também nos serviços domésticos aqui da nossa casa, todo o trâmite da nossa casa, e pessoas que intercedem por nós. A gente tem a obra das vocações sacerdotais rezando incessantemente pelo nosso seminário, infelizmente agora um pouco mais distantes, né, por conta da presença física que não é possível nesse período, mas eu tenho certeza que muito em breve elas estarão de volta. Então é importante a gente, dando aqui uma pequena pausa, né, a gente recordar da importância das pessoas que rezam e que são presença, são providência divina na nossa casa. Por isso, desde já, a gente quer deixar um convite, né, Ébano? Para quem quiser fazer parte, Ébano e Eduardo, quem quiser fazer parte da família dos benfeitores da nossa casa, né, pode entrar em contato. Nós temos telefones para contato, você pode ligar o 3293-6123, 3293-6123, para fazer o seu cadastro como benfeitor do nosso seminário, e também tem o nosso WhatsApp, não é mesmo, Ébano? Isso mesmo, 98521-0225, WhatsApp dos benfeitores. Mande sua mensagem, mande sua intenção e também se cadastre para ser benfeitor. Exatamente. E Eduardo, conta um pouco da sua história vocacional, porque se você estudou história, né, eu tenho certeza que de certa forma atraiu também de você estar estudando, estar pensando, né, estar falando um pouco sobre a história do seminário. Conta um pouco da sua história vocacional. Eu fiquei até curioso. Antes de entrar para o seminário, você já conhecia o próprio seminário? Já teve essa curiosidade histórica em relação ao seminário? É interessante, né? Bom, a minha vocação vai surgir mesmo ali no meio paroquial, né? Mas esse interesse pela história também me levou a conhecer o seminário. Até interessante, eu lembro que no ensino médio, a gente fazendo essas leituras da literatura brasileira, né? O Seminário São José ele aparece como que sendo um personagem de um livro do Machado de Assis, né? Um livro famoso do Machado de Assis, que é o Dom Casmurro, né? Famoso lá da relação entre Bentinho e Capitu. E o personagem Bentinho, nesse livro, ele estuda no Seminário São José. Olha isso, a mãe gente. Dele faz seminário mais famoso que a gente imagina. A mãe do personagem Bentinho faz uma promessa, quando ela está grávida, de que o filho seria padre, né? E aí o Machado de Assis coloca ele como seminarista do Seminário São José. Depois ele percebe que ele não tem vocação, né? Mas o Seminário São José aparece nesse e em outros livros da nossa literatura, né?
Então, e também por ser o primeiro seminário do Brasil, é muito lembrado nos próprios livros de história do Brasil, não é? Como essa casa de formação que ajudou também na composição do nosso sistema educacional, né? Pensarmos aqui no Rio, por exemplo, o Colégio Pedro II, que é muito famoso, ele surgiu de um núcleo do Seminário São José. Olha só. Houve um projeto inicial de separar aqueles alunos que não tinham vocação sacerdotal numa espécie de colégio diocesano, né, que era o Colégio São Joaquim. E depois o imperador Dom Pedro I transformou esse Colégio São Joaquim, que saiu do Seminário São José, em Colégio Pedro II, né, depois se tornou o Colégio Pedro II que nós conhecemos hoje, né. Então o seminário dá esse contributo à história. Então foi nos livros de história e de literatura que você encontrou o seminário. Sim. Isso mesmo. Muito legal. E além de você que é uma celebridade, Ah. é isso? Não, a nós. Além de você que é Peraí, celebridade, como assim? Conta isso. quais nomes assim grandiosos, quais celebridades já passaram por esse seminário, pelo nosso seminário? Como eu disse, né, ao longo do século XIX a gente teve muitas figuras assim da política, né? Citei o Visconde de Itaboraí. Mais recentemente nós temos uma figura que faleceu em 2018, que foi o Carlos Heitor Coni, que jornalista, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, né? E que escreveu até uma obra dele de literatura de ficção, mas assim muito autobiográfica, chamada Informação ao Crucificado, que ele narra a vida de um seminarista durante um ano no Seminário São José, né? Um livro assim muito apreciado na literatura e que é basicamente uma autobiografia dele, do período que ele estudou, né? Ele estudou aqui no período da década de 40 até a década de 50, né? Também temos outras figuras, não só ele como escritor, tivemos também José Martins da Cruz Jobim, que é um antepassado do músico Tom Jobim e que foi um precursor na área da psiquiatria, né? Foi um médico muito importante no final do século XIX. Temos também Laurindo Rabelo, que foi um poeta que é patrono da Academia Brasileira de Letras, também estudou no nosso seminário, né? Temos também um pintor, José Bernardo Cardoso Júnior, um pintor de arte naif, que faleceu na década de 40 e que hoje é muito apreciada a sua obra, né? Ele tem obras expostas no Brasil, mas também fora do Brasil, no Museu de Arte Moderna de Nova York, também no Museu de Londres. Olha só. Então estudou aqui no nosso seminário. Esteve aqui. Realmente, nome de peso. Então, tá vendo, Yuri? Você pode ainda aí ter as suas obras de arte Que obras de arte? expostas no Museu de Nova York. Ai, meu Deus. Mas, irmão, falando sobre arte, né, uma pergunta aqui que tá fora do script. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue falar pro povo um pouco sobre o brasão do nosso seminário. O brasão, ele tem ligação direta com a história do nosso seminário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Lá no nosso refeitório no Propedêutico a gente vê o brasão dos bispos, né, que não teve oportunidade ainda de ir lá no seminário. A gente, em um dos nossos refeitórios, tem os brasões de todos os bispos do Rio de Janeiro, né? E o brasão do nosso seminário, depois podendo ver um desenho, a gente vê que tem uma espécie de xadrez, né, que toma toda a parte, e a parte de cima tem uns 3 patinhos, né? Me disseram que esses patinhos tinham bico, tinham alguns outros desenhos. Tem uma relação atrelados, com uma família, né, de um dos bispos e tudo mais. Mas esse brasão ele foi composto juntando 2 elementos, né, de 2 brasões diferentes. Então o xadrez ele foi retirado do brasão do fundador do seminário, que é o Dom Antônio de Guadalupe, né? E os patinhos, eles são do brasão de Dom Sebastião Leme, que reabriu o seminário. Então o nosso brasão, ele tem esses 2 elementos, o fundador e aquele que depois que o seminário passou aquele período fechado, refundou, né? Reabriu o seminário, que foi o cardeal Leme, já na década de 20. E aí isso compõe o nosso seminário, além, claro, dos 2 lírios, né? Que é o nosso glorioso patrono, São José. São José. Que já estava lá na bula de criação do seminário. O bispo fundador, ele fala que escolhe São José porque é uma figura que foi o guarda-custódio de Cristo e que aquela casa deveria formar outros custódios da família de Cristo, que é a igreja, né? E o nosso lema, né? Que é in caritate et veritate, na caridade e na verdade, que devem ser sempre como que 2 tochas, né, a guiar-nos no caminho do seminário, que é a caridade, a virtude da caridade, e a verdade a qual buscamos, que é o próprio Cristo. Interessante também, estava me recordando agora, que o seminário de Niterói também é dedicado a São José.
né? Mas outros seminários que a gente tem aqui no nosso regional não são dedicados a São José. Tem uma relação específica do Seminário do Rio com o de Niterói? O de Niterói surgiu a partir do Rio? Olha, eu sei que durante um tempo os seminaristas de Niterói estudaram no Rio, né? Então talvez isso possa ter influenciado na fundação, sim, do Seminário de Niterói, também tendo São José como patrono. Maravilha. E a gente pode deixar para um outro episódio para falar sobre a história do Seminário de Niterói. Opa! Certamente vamos convidar alguns irmãos para participarem, falarem um pouco da história deles também. Importante, antes da gente terminar o nosso episódio, gente, olha, não deixa de se inscrever nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais. Ébano, lembra para nós aí em que mídias o nosso seminário está participando aí, está movimentando as redes sociais. Nosso seminário está no Facebook, Seminário São José RJ. Curte, compartilha, manda pro pessoal que ainda tá no Facebook. A maioria já não tá mais. Vai ter uma galera ainda no Facebook. Então dá uma olhada lá no seu Facebook, volta lá, curte, compartilha o nosso seminário, tá bom? E você que tem Instagram, que ainda tem, que a pessoa tá mais no TikTok do que no Instagram. É verdade. Você que tem no Instagram, Seminário São José, RJ também. Então, curte, compartilha, manda no direct pra alguém alguma postagem legal. A gente tá com um projeto novo com vários depoimentos dos irmãos. Eu quero ser padre. Então, é muito legal de acompanhar mesmo. É isso aí. Nosso YouTube também, sempre tem novidade. Ótimo. Tem um clipe muito legal lá, novo. Acompanhe. Eis o meu servo. Importante é não estar falando agora do YouTube, porque tem muita gente que não sabe, né? Escuta o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, e não sabe que a gente tem um canal no YouTube que está bastante movimentado, né? Então você que não conhece o nosso canal, você que não segue o nosso Instagram, você que não visitou ainda a página do Facebook do seminário, sinta-se convidado a se inscrever, a estar lá compartilhando, e não deixe de mandar a sua mensagem para nós. Manda a sua mensagem, manda o seu pedido de oração, manda a sua sugestão para os próximos episódios, né? A gente recebe muitas sugestões. Uma dessas, né, a gente vai trazendo, vai comentando, né, vai partilhando com vocês um pouco da nossa história, da nossa rotina, como nós já falamos sobre as nossas orações. E hoje, como estamos falando da história do nosso seminário, é mais do que especial, né? A gente está celebrando esse mês de aniversário do seminário, que celebramos no último dia 5, oficialmente, dia 5 de setembro. Então, assim, antes da gente encerrar e fazer a nossa oração final, né, o Ébano vai fazer a nossa oração final, queria pedir a Eduardo, né, que deixasse algum recado, algum abraço para alguém, pedido de oração, fique à vontade. Alguma curiosidade? Acho que antes de tudo é pedir orações pelo nosso seminário, né? Sem dúvida alguma, nesses quase 3 séculos de história, o nosso seminário ele se sustenta pela providência de Deus e pela oração de cada um, né? Do povo fiel que desde lá do século XVIII comprou também essa briga com o bispo do Rio de Janeiro para que tivéssemos, né, uma casa de formação sacerdotal. A gente falava da UVS agora há pouco, né? A UVS está aí há mais de 100 anos na história do nosso seminário, né? Há registro já da UVS aí no início do século XX, né? Então essa eu não sabia, novidade para mim. Essa é uma obra que é de todo o povo de Deus, né? Para a formação dos sacerdotes, para o serviço do povo de Deus. Aqui é a casa da formação dos futuros padres. Graças a Deus, nosso seminário formou homens para a nossa sociedade, formou bispos, formou santo, Guido, né, para o céu. Temos também o servo de Deus, Dom Alton Mota, né? Estudou bispo, aqui. Que é servo de Deus, estudou aqui. Enfim, é uma casa de muita santidade, muita vivência da fé, da religião. Então, muito obrigado, Eduardo, pela agradeço essa oportunidade. Fico emocionado, realmente, porque pertencer a essa história, participar de algum modo dessa história é muito grandioso. Sim. Dá um sentimento, né? Caramba, eu faço parte dessa história. É muito grandioso. 282 anos nesse seminário e eu estou aqui. Né? E vê-lo vivo, né? Hoje somos mais de 150 jovens, né? Vê-lo cheio de vibração, de vida, né? Exatamente. Nosso reitor Padre Leandro está sempre nos incentivando, né? Tanto como os outros formadores a viver a vocação, a viver a vida de fé, enfim. Uma alegria muito grande, né? É verdade. E também alguém que pode estar aí nos escutando, quem sabe um dia pode estar aqui conosco. Olha também, fazendo parte dessa história. Vem fazer parte dessa história, vem você também. Entra pra esse time, né? Entra pra esse time. Amém. Então vamos encerrando com a nossa oração. Essa oração que é uma oração de entrega, uma oração que nos colocamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo como servidores de Deus. Como servidores de Deus. Senhor, vós não tendes necessidade de mim para nada.
Mas como tão poucos se dedicam para a vossa causa, tomai-me para o vosso serviço, e não transfirais para outro a graça da minha vocação. Amém. Amém. São José, rogai por nós. Amém. Louvado seja Deus por esse episódio. Meus irmãos, não deixem de compartilhar esse episódio na rede que você estiver assistindo, seja no YouTube, onde você estiver assistindo, não deixe de compartilhar. E até o próximo episódio do nosso podcast, Seminaristicamente Falando.